Para quem ama e conhece a palavra de Deus, a Bíblia, uma das verdades mais consoladoras, mais edificantes, que mais cativam e fascinam o coração de quem lê, é a verdade que permeia como um fio dourado do primeiro ao último livro, de que Deus é o Deus de toda restauração. A Bíblia começa com a explosão de vida: haja luz e houve luz. Depois acontece o caos, a desordem, todos os subprodutos e dividendos da transgressão surgem na história, mas ela encerra no livro de Apocalipse, nos 2 últimos capítulos, com um cântico de vitória, com tudo reordenado, reposto, reorganizado, porque Deus é o Deus de toda restauração. Quem trabalha na área de construção é unânime em afirmar que é mais complicado reconstruir do que construir. Porque reconstrução pressupõe limpeza, descarte de algum material, faxina. E se você lê os livros de Esdras e Neemias, que tratam da reconstrução de Jerusalém após a total destruição, você vai ver a dificuldade, o choro, a luta para que tudo aquilo fosse refeito, para que tudo aquilo fosse restaurado. No entanto, é isso que gera esperança. E eu disse aqui recentemente, um dos pilares da fé cristã é a esperança. A esperança encharca o coração do cristão verdadeiro. Não há nada que tire isso. Eu contei quarta-feira, o doutor Peter Marshall, que foi capelão do Senado norte-americano, era um escocês. A conversão de Peter Marshall na sua juventude, lá na Escócia, foi algo extraordinário, porque após uma noitada, ele bebeu todas que podia beber, numa abundante terra de uísque e de outras bebidas, e ele volta para casa de madrugada a pé na zona rural, e havia o que os ingleses chamam de fog, uma neblina densa, que fecha realmente tudo, e ele caminhando, ele tropeça num cipó e cai e vai com o rosto no chão. E ele disse que a primeira palavra que saiu de sua boca foi de blasfêmia, de agressão a Deus. Só que enquanto ele estava ali, recuperando-se do susto da queda, o sol começou a superar a força da neblina, e Peter Marshall percebeu, viu que ele só estava vivo por causa da queda. Ele caiu a 1 metro de um precipício altíssimo, e ele constatou que não teria uma só chance de vida se tivesse caído. E ali, a sua mente decodificou a ação de Deus, e ali ele converteu-se, levantou-se, convertido para viver para o Senhor. Tornou-se um grande pregador, capelão do Senado dos Estados Unidos, e casou com uma mulher chamada Catherine Marshall, autora de vários livros, e ela escreveu um livro sobre a vida do marido intitulado Para Todos Sempre. Hollywood transformou num filme de muito sucesso nos anos 60. E ela conta, já no final do livro, que um dia em casa ele foi a comer, ele teve um infarto, ele infartou, e a coisa foi muito grave, e ela chamou, pediu socorro, a ambulância chegou, os médicos chegaram, colocaram Peter Marshall numa maca para levá-lo para a ambulância, e ela ao lado, acompanhando a maca,
Quando eles chegam à porta, Peter Marshall segura a mão da sua esposa, Catarina, e ela confessa no livro e diz: eu vi os olhos mais brilhantes que eu jamais tinha visto em toda a minha vida. E ele ali, debaixo de dores, morreria daquele infarto. E logo depois, ele olhou para Catarina e disse: nos encontraremos ao amanhecer. Nós nos encontraremos ao amanhecer. Tanto que ela também escreveu um livro com essa frase. É a esperança. A esperança que é gerada pela certeza de que Deus tem a última palavra. E que o grande problema é que nós não permitimos, às vezes, que Deus dê a última palavra. O texto que acaba de ser lido retrata isso. A cidade está destruída, caos, miséria, morte, desordem. O templo do Senhor arruinado, que simboliza o nosso coração. O templo está absolutamente transformado em monturo. Está no trono um menino chamado Josias, que é entronizado com 8 anos de idade, que tem uma herança horrível, porque o pai dele, Amon, foi um homem absolutamente desqualificado, relativizou tudo na sua vida, foi uma espécie de prejuízo ambulante. E o avô dele, eu já preguei, Manassés, sem dúvida alguma, foi o pior homem que pisou o planeta Terra. 2 Crônicas 33 fala de Manassés. Agoureiro, feiticeiro, consultava as nuvens para determinar coisas, sacrificou 2 filhos, matou 2 filhos como oferenda a uma divindade pagã chamada Moloque. E diz a Bíblia, numa frase lacônica, que ele tinha prazer em provocar a ira de Deus. Essa era a peça. Avô de Josias. De modo que Josias recebe uma herança desastrosa, de um avô maligno e de um pai também maligno. No entanto, se você ler o início do capítulo 34, há um resumo da vida de Josias, e a Bíblia diz: fez tudo quanto era reto perante o Senhor seu Deus. Isso já nos ensina que não há herança maldita do ponto de vista do caráter, do ponto de vista da vida com Deus, porque esse menino tinha tudo para ser ruim. O berço, a formação, os ensinamentos, os exemplos maiores. No entanto, ele contraria, ele vem na contramão, ele inverte todo esse processo e torna-se um dos maiores homens de Deus na vida de Israel. E ele começa a nos ensinar, porque eu tenho absoluta certeza que todos nós aqui, e os que me veem pela internet, nós vivemos alguma necessidade de restauração na nossa vida. Seja uma restauração emocional, seja uma restauração profissional, seja uma restauração empresarial, seja uma restauração do ponto de vista da vida biológica, da saúde, do nosso organismo, seja a restauração da fé, que está quase a sucumbir, seja a restauração de um nome destruído do ponto de vista moral, seja a restauração de um relacionamento, de uma família, seja a restauração de uma igreja. O fato é que a dinâmica da vida vai nos impondo derrotas, lutas, destruições, e nós vivemos uma constante e permanente necessidade de restauração, e a história desse menino nos dá as ferramentas objetivas para que restauremos a nossa vida, amém? Para que celebremos de novo. E quem já viveu isso sabe que o gozo da restauração é muito maior, de que a alegria do reencontro é muito maior do que a do encontro. A Bíblia está repleta de fatos assim, de pessoas que já não tinham horizonte, que já não tinham perspectiva. É o caso de Ezequias, que
recebe o profeta Isaías doente. Ezequias está doente, e Isaías chega e traz uma palavra de Deus e diz: ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Já pensou a gente receber alguém dizer assim: olha, tem um profeta de Deus aí, que coisa boa. Aí chega o profeta e diz: bispo, bote a sua casa em ordem, porque o senhor vai morrer. Eu vou mandar analisar o currículo dele, né? Tomar as providências. Mas foi isso que aconteceu com Ezequias. Só que quando Isaías sai, diz a Bíblia, em Isaías capítulo 38, que Ezequias vai orar. E ele ora com uma contrição tal, que diz o texto que ele fica virado para a parede, deitado, já não podia andar, e chora lágrimas amargas de dor, e ora, e clama, e suplica, e pede a esse Deus de restauração. E quando Isaías já está atravessando a cidade, longe do palácio, Deus chega a Isaías e diz: volta lá. Isaías volta para desdizer o que disse, e diz a Ezequias: você não vai morrer, o Senhor lhe acrescentou mais 15 anos de vida. E Ezequias é restaurado. Ezequias pede um sinal, e Isaías pergunta qual. A Ezequias é um cara inteligente, ele diz: a sombra adiantar é normal, mas o sinal que eu quero é que a sombra dê marcha ré. Está lá. Interessante é que a NASA, depois de tantos séculos ou milênios, cientificamente constatou isso e completou com aqueles 10 minutos lá do livro de Josué, no Vale de Ajalon. Hoje isso é fato cientificamente comprovado pelo estudo das órbitas feitas pela Agência Espacial Norte-Americana. E Isaías então ora, acontece, e Ezequias é restaurado. Sabe por quê, querido? Porque o nosso Deus não é Deus de destruição, é Deus de restauração. É o Deus das chances. O amor de Deus é uma dízima periódica, Ele vai nos dando chance. Nós vamos caindo, errando, pedindo perdão, Ele restaura. Às vezes parece até um Deus bobão, mas é amor. Diz a Bíblia que Ele tem prazer em perdoar. Josias então encontra o caos. Se você ler esses capítulos, você vai ver a desgraça, e que humanamente não tinha mais o que fazer. Mas ele aponta os caminhos. Quais os caminhos e as ferramentas para uma restauração na minha vida e na sua vida? Em primeiro lugar, está a palavra de Deus. Tudo começa, como leu o reverendo Técio aí no verso 14 em diante, quando a palavra de Deus é achada. Estava perdida, ironicamente perdida dentro do templo, não foi perdida fora do templo. Isso já nos mostra que é possível estar no templo sem a palavra. Isso é possível andar com a Bíblia sem a palavra, porque se essa palavra de Deus não entra no meu coração, é um livro. E há uma facilidade tão grande que hoje você é capaz de conhecer a denominação do indivíduo pelo jeito que ele carrega a Bíblia. Tem uns que carregam aqui, tem outros que levam aqui, tem outros que levam debaixo do braço, tem uns que fazem da Bíblia cofre, depois que inventaram Bíblia com zíper. Bíblia virou caixa para tudo. Andam com ela debaixo do braço, mas não andam com ela no coração. Está perdida. É gente que está cantando, que está louvando, que está orando, e até está em ativismo ministerial, mas a palavra perdeu-se. Josias recebe a visita de Ilquias, e Ilquias diz: achamos o livro da lei. Estava perdido. Onde? Graças a Deus. Onde é que ele estava perdido? No templo. E toda restauração começa quando a palavra de Deus é achada e posta no coração. Se não for assim, é arranjo, e arranjo não dura muito tempo.
Se não for assim, é acordo, é armistício, é trégua, e isso não dura muito tempo. Se não for assim, é querer usar o famoso jeitinho brasileiro, e isso não permanece. Agora, quando é a ação da palavra de Deus, quando o bisturi de Deus faz aquela cirurgia no coração que só Ele pode fazer, o impossível acontece. Amém? O impossível acontece. É por isso que o Salmo 126 diz que os vizinhos olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, e eles emendavam de lá com efeito: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E diz o Salmo 126 que a boca se encheu de sorriso e a língua de canto, que era gargalhando e louvando. Agora leia os capítulos anteriores, porque a palavra do Senhor restaura a nossa vida. Começa por aí. Não é por conselho, não é por simpatia, não é por alquimias, não é andar com talismã, com amuleto, andar seguindo o guru, tendo receitas, é aprender com a palavra de Deus. Agora olha aqui para mim. Não é você adaptar a palavra a você, é você se adaptar à palavra. É muito fácil. Uma das coisas mais fáceis, tristemente, é eu justificar meus erros usando a palavra. É simples. A Bíblia é um livro também de interpretações. Como foi que Lúcifer fez a cabeça de Eva? Citando a palavra. Como é que Lúcifer tenta Jesus no deserto? Citando a palavra para a própria palavra. De modo que, mas a Bíblia diz isso, cuidado. O caminho da restauração passa quando nós entendemos que a palavra é bênção, seja a nosso favor ou contra nós, em nome de Jesus. Caio Fábio escreveu um texto muito bonito a meu respeito, há muitos anos, e ele faz menção de minha Sibéria espiritual, e lá na frente ele diz assim: uma coisa sempre me alegrou o coração, é que você recebia a palavra, fosse a seu favor ou contra você. Às vezes é preciso que a palavra de Deus acerte um soco no queixo, daquele soco diante do qual o soco de um Mike Tyson no passado seria, como a gente chamava lá na Paraíba, um capilé. Lembra disso? Às vezes o indivíduo é tão duro de cerviz, não quebra a cerviz. A expressão quebrar a cerviz é curvar-se. Ele é teimoso, é tão autossuficiente que Deus precisa dar um capilé. Pum. A palavra precisa nos derrotar para que sejamos vencedores em nome de Jesus. Então, quer restauração na sua vida, meu querido, minha querida, você que me vê pela internet, quer restauração, seja lá em que for, não preciso saber, comece a andar na palavra de Deus, sem dar jeitinho, sem adaptações, sem forçar a barra. Em segundo lugar, aí nos versos 18 em diante, ele nos ensina que o passo para a restauração é a humilhação. Não é ser humilhado, é humilhar-se. Não há na Bíblia nenhuma instrução para que você viva autorizando os outros a humilharem você, mas você precisa aprender a humilhar-se a si mesmo. Ou seja, a tornar-se humilde. E o que é humildade? Humildade não é autocomiseração, né? Como uma mulher que eu conheci que orava dizendo: eu sou uma desgraça, eu sou uma miséria, eu sou um zero à esquerda. Um dia eu disse amém, ela quase me engole. O senhor está dizendo que eu sou isso? Eu digo: não, eu apenas concordo com o que a senhora disse. Isso não é humildade, isso é doença, isso é complexo de inferioridade. A humildade, o apóstolo Paulo situa dentro do seguinte patamar:
Ele diz: eu não quero pensar de mim aquém do que eu sou e nem além do que eu sou. A humildade é essa faixa de saúde em que nós não ficamos nos menosprezando, nos desqualificando, nem hipervalorizando. Como eu já contei, um amigo que eu tinha, e Técio conheceu, que se achava o bamba. Até para pecar, ele achava que pecava melhor do que os outros, né? Até hoje é assim. Está lá. Somos amigos desde a infância quase, continua do mesmo jeito. Mesmo jeito. Então, o segundo passo é humildade. E às vezes a humildade, você não precisa de discurso para mostrar humildade. É só dizer: errei. Dr. Billy Graham diz que por trás de todo pecado está o pecado do orgulho. Que o indivíduo mente, mas ele, por orgulho, inventa 1000 explicações. O outro rouba, mas por orgulho cria 1000 justificativas. O outro é infiel, adúltero, mas por orgulho. Qual era a diferença entre Saul e Davi, os dois reis? É que Saul era duro. Saul não cometeu 10% das falhas morais de Davi. Do ponto de vista religioso, Saul seria hoje bispo e Davi não seria nada. Seria Dom Saul. Nos critérios do comportamentalismo que cria robôs, nada mais. Toda vez que Saul era confrontado, ele botava a culpa em alguém. É o mecanismo de transferência. Uma hora, quando ele foi confrontado, ele disse: a culpa é de Samuel, o sacerdote. Em outra oportunidade, ele disse: foi o povo. E começou a descer numa espiral, terminou num terreiro com uma quiromante que o engana, dizendo que tem uma visão de Samuel já morto, subindo, e ele não entende que na cosmogenia de Deus, tudo que é bom na Bíblia vem de cima para baixo e não de baixo para cima. É por isso que em Pentecostes o Espírito Santo é derramado, e aquele vulto que ela supõe ser Samuel era um demônio. E ele chega ali. Por quê? Porque não tem humildade. Já Davi pinta o 7. Possivelmente Davi não seria membro de muitas igrejas hoje. Quanto mais regra tivesse a igreja, mais longe Davi ia passar. Davi foi homicida. Davi derramou tanto sangue que quando quis construir o templo, Deus disse: não, você derramou sangue demais, quem vai fazer é seu filho. Davi adulterou. Davi fez tudo, mas quando ele é confrontado por Natã, o servo de Deus, ele reage com uma palavra. Ele não disse 2, ele não disse 3, ele só diz uma. Quando Natã acaba de confrontá-lo, ele olha para Natã e diz: pequei. E Natã emenda de lá e diz: mas você não vai morrer, porque Deus já lhe perdoou. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Do ponto de vista do comportamento, Saul seria muito mais. Mas Davi é humilde, é um rei humilde. Leia o Salmo 51, leia o Salmo 32, leia o Salmo 38, leia o Salmo 139. Você vai descobrir como esse indivíduo é humilde. Então, o primeiro passo para a restauração é não adaptar a palavra a você, mas você se enquadrar na palavra. Amém? O segundo, seja humilde. Olha o que diz aqui o verso 27 do texto que o reverendo Técio leu. É Deus falando: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim,
rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Graças a Deus, também eu te ouvi. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse povo. Por quê? Porque houve humilhação. O terceiro conselho está aí no verso 31. Assuma hoje um compromisso com Deus, uma aliança. Deus gosta de pessoas que assumem compromisso, mesmo sabendo que a gente não, às vezes, na maioria das vezes, não cumpre, mas Ele gosta. O rei se pôs no seu lugar, verso 31, e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Faça hoje uma aliança com Deus. Diga a Deus: se o Senhor operar essa restauração, eu me comprometo. É uma aliança, é um voto. Não precisa dizer a ninguém, fique quieto, é melhor que não diga. Você e Deus no silêncio, mas na verdade do coração, porque Deus não se deixa enganar. E esse é o terceiro passo: compromisso com Deus. Na minha juventude eu estava no Rio de Janeiro perambulando, completamente afastado de Deus, desesperado. E eu telefonei para uma mulher que na minha meninice orava comigo, ainda vive hoje, bem velhinha. E eu liguei ela na Paraíba, no interior da Paraíba, serva de Deus, membro de uma igreja, Assembleia de Deus até hoje. E eu liguei e disse: irmã Alzira, a coisa está feia. O que eu podia destruir, eu destruí. Eu sou PhD, irmã Alzira, em destruição. Eu fui uma bomba atômica na minha própria vida. E ela, do outro lado, me disse: me ligue daqui a 4 dias que eu vou orar e vou buscar a Deus por você. 4 dias depois eu liguei de um orelhão. Ela disse: olha, meu filho, eu vou ser breve. O Senhor me deu uma visão, há 4 espíritos malignos querendo destruir sua vida. E a palavra de Deus para você é a seguinte: faça urgente uma aliança com Deus. Você tem uma ideia? Carmen conhece a história. Tinha gente de magia negra, descendente de bruxa espanhola, querendo me destruir. Quando eu fui morar em Porto Alegre, pastor Joãozinho, a quem eu amo e respeito até o fim de minha vida, ele abriu a minha mala, minhas roupas estavam cheias de bordados de magia negra, minhas roupas íntimas com pacotinhos fechados. Mas quando ela me falou, eu fiz um voto a Deus e guardo até hoje o voto que eu fiz a Deus. E eu passei, depois que fiz essa aliança, na rua 7 de Setembro no Rio. Quem conhece o Rio conhece essa rua. Ela hoje é um calçadão que chega na Rio Branco. E lá ia eu. E havia um jovem com aquelas gravatinhas antigas, que eram 2 cordões pendurados, com um megafone pregando o evangelho. E eu passei lá do outro lado, não quis nem ver, eu estava com a rejeição àquilo. E ele olha na minha direção, aponta o dedo e diz: há esperança para você. Não sei quem é, vou ver na eternidade. Mas uma aliança foi feita. E eu disse: Senhor Deus, eu não sei se eu tenho força para cumprir. Eu não sei se eu tenho disposição para cumprir. Mas eu obedeço. E Deus restaurou. Me deu muito mais do que eu destruí. Bendito seja o nome do Senhor. Faça aí no seu lugar a sua aliança com Deus. Agora, seja franca, honesto, porque Deus conhece o seu coração. E em último lugar, faça um voto de viver uma vida
em santidade. Santidade não é sem pecado, porque não há esse santo na história da humanidade, só Jesus. O resto, como dizia um amigo meu, calça 44. Todo mundo peca. A Bíblia diz: todos pecaram, todos. Mas olha o que diz aí, os versos, o verso 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, nem o Deus dos seus pais. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quer restauração? Não precisa nem dizer o que quer. É uma palavra sua. Quer? O que eu estou afirmando, afirmo construindo sobre a palavra. Em primeiro lugar, ouça a palavra de Deus. Não adapte a Bíblia a você, adapte-se a ela. Você, não é você querer enquadrar o outro, é você. Segundo, humilhe-se. Tenha a coragem que Saul não teve de dizer errei. Mas que isso não seja um discurso, uma logorreia. Que isso seja a verdade nua do coração. Terceiro, faça agora uma aliança com Deus. Não precisa ninguém saber, ninguém. Assuma um compromisso com Deus. Diga: se tu fizeres na minha vida, na minha saúde, na minha empresa, nos meus negócios, no meu relacionamento, se tu fizeres, eu assumo esse compromisso. E terceiro e quarto, comece a andar em santidade, isso é em separação. Separe-se do que não é de Deus, por mais gostoso que seja. Geralmente o que não é de Deus tem sabor, é gostoso, senão ninguém ia. Corra da estética para a essência. Descarte aquilo que não é do Senhor. E vai acontecer isso que Josias, que a Bíblia nos diz, que durante todos os dias de sua vida, nunca mais eles se desviaram do Deus dos seus pais. Nós cantamos após a leitura um hino, Se Paz a Mais Doce, foi esse. Você sabe que o autor desse hino, ele só escreveu um louvor na vida inteira, um. Ele não escreveu dois. E esse louvor que ele escreveu é um dos mais cantados de toda a história. Agora foi escrito numa hora de dor. Ele era um grande advogado em Nova York, empresário. Inclusive, assessorava a presidência da República dos Estados Unidos. E programou uma viagem a Paris com a esposa e as 3 filhas. E aquela viagem passou a ser o sonho, as férias sonhadas. Naquele tempo, não havia avião, eles viajavam de navio. Há 2 semanas da viagem, ele foi requisitado pela presidência dos Estados Unidos para uma emergência, e ele não pôde viajar, e ele disse à esposa: mas você vai com as meninas, depois eu vou e nos encontramos lá em Paris. E elas zarparam, e na viagem, no percurso, um acidente, aquele navio afunda, e ele perde a mulher e as 3 filhas. Ficou só. Compra um bilhete, junto com outros que perderam parentes, amigos, e eles querem ir ao local do naufrágio. Eles querem ir lá jogar flores, honrar. E quando eles chegam em determinado local do Atlântico Norte, e o capitão para aquele navio e diz: foi exatamente aqui que o navio tal afundou.
E ele lembrou das 3 filhas e da esposa que ali estavam e escreveu esse hino. Ao invés de sair blasfêmia, ao invés de sair queixas, ao invés de sair provocações, ele escreve esse hino: compensa servir a Jesus. Se paz a mais doce, que é uma letra extraordinária. Queridos, esse Deus de toda restauração está aqui nessa manhã. Está com quem nos vê. Eu não preciso saber seu problema, é até melhor que eu não saiba, para não tentar colocar a mão. Mas faça isso. Tome uma decisão de ter a palavra de Deus na sua vida, seja ela a favor ou contra, ainda que ela lhe dê um soco que lhe nocauteie. Humilhe-se, quebre a cerviz, para não correr o risco que Salomão diz em Provérbios: o homem que muitas vezes é exortado e endurece a cerviz será quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Está escrito, Provérbios 25, verso 1. Terceiro, faça um pacto com Deus, seu e dele, só vocês dois, de vida ou morte, compromisso visceral, medular. E terceiro, caminhe em santidade de vida. Amém? Vamos ficar todos em pé. Eu coloquei no boletim algumas coisas, e eu vi um trecho de um louvor cantado pelos cristãos de Gana, na África. Nossos irmãos de Gana cantam um louvor que diz o seguinte: não vivemos para celebrar o sofrimento, nem também para chorar, mas quando ele vier, choraremos. No sofrimento, a Deus. Não cremos na dor sem Deus. Não cremos na dor sem Deus. Coisa linda. Não é o que queremos, nem vamos celebrar. Quando doer, vou chorar. Quando for bom, vou sorrir. É a coerência. Mas eles dizem: não há sofrimento sem Deus, não cremos na dor sem Deus. O que é que precisa ser restaurado na sua vida? Sua fé, a alegria. Há quanto tempo você não tem alegria para sorrir? O que é que precisa ser restaurado? A comunhão com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Os negócios. A fé está esfriando, sucumbindo, se apagando. Um relacionamento, uma família, o que é? Você está diante, querido, querida, isso aqui não é uma brincadeira, do Deus de toda restauração. Agora, por favor, não dê receitas a Deus. Não queira ensinar Deus a fazer. Acalme-se. Quando Lázaro morre, Jesus chega. Estão lá 2 irmãs, Marta e Maria. Marta, ativista, agitada, quer mostrar que pode, eu estou preocupada. E Maria, sentadinha aos pés do Senhor. E Jesus calado. E Lázaro morto. Morreu, acabou. Vai fazer o quê? Hoje, o máximo que se podia fazer, e os americanos fazem isso há muito tempo, é contratar um serviço de funerária para dar uma maquiada no defunto. Você olha, parece que está vivo. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, tu estás tão agitada. Era como se ela pudesse dizer: mas Senhor, meu irmão morreu, o Senhor quer o quê? Acabou, está enterrado, está fedendo. Aí Jesus olha para Maria e diz: ela escolheu a melhor parte. Não tinha mais jeito. Maria entende que acabou, que o irmão morreu, mas ela vai para o lugar que deve ir,
para os pés do único que podia dar um jeito. E deu. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar, mãe? Um louvor. E eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que conhecem Deus, creem e têm algo que querem pedir ao Deus restaurador que opere como Ele quer, do jeito que Ele quer. Siga esses 4 pontos cardeais e a vitória virá. Enquanto cantamos, os que quiserem venham para frente e nós vamos orar em nome de Jesus.